uma entrevista coletiva que a presidente do Palmeiras deu ontem. A Leila Pereira, que é dona da Crefisa também, ela é dona da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, não é só dona da Crefisa, ela é dona da FAM também, né? A faculdade que também tem a marca exposta no uniforme do Palmeiras, e ela é presidente do Palmeiras também, né? Ela não é a primeira presidente de clube na história do futebol brasileiro. A Marlene Matheus, presidente do Corinthians nos anos 90, foi a primeira mulher a ocupar essa condição. Embora ela tenha chegado ao cargo por ser, na época, é inevitável negar, e não se trata de negar o mérito dela, mas ela era mulher do Vicente Matheus, que foi um presidente histórico do Corinthians durante anos a fio. É o presidente mais simbólico da história do Corinthians. E ela se elege, dentre outras coisas, mas especialmente por ser a mulher do Vicente Matheus. A Leila Pereira é diferente, ela chega como patrocinadora, ela se elege conselheira, cumpre o prazo determinado no conselho, depois se elege presidente do Palmeiras. E ela é uma presidente porreta. Eu sou corintiano, e sinto inveja da postura da Leila Pereira em alguns aspectos. Acho ela corajosa, ela compra brigas que presidentes não tiveram coragem de comprar até hoje, como, por exemplo, com torcida organizada. Embora a gente seja obrigado a ressaltar, ela, quando só patrocinadora, tinha um relacionamento estranho com a principal organizada do Palmeiras, a Mancha. Ela financiava o carnaval da Mancha. A Mancha tinha um carnaval completamente diferente, em outro patamar em relação às outras escolas, por causa do dinheiro da Crefisa. Não é nada ilegítimo, mas era, né, do ponto de vista ético, um negócio que você pode questionar. Em determinado momento ela rompe com a Mancha, e rompido, como diria o outro, né? Rompe para valer mesmo. Mas ontem ela convocou uma entrevista coletiva e permitiu a entrada só de mulheres. Foi uma entrevista sem prazo para acabar, durou horas a entrevista, sem limitação de pergunta. E ela estabeleceu como premissa para a entrada dos veículos de comunicação na entrevista coletiva que os veículos de comunicação indicassem mulheres como jornalistas para participarem da entrevista coletiva. E aí, durante a entrevista coletiva, ela comentou a decisão que tomou, e a gente separou um trechinho aqui para vocês. Queremos hoje, o que eu gostaria que hoje esse nosso encontro simbolizasse para os homens, durante 1 hora que nós vamos estar aqui todas juntas, que eles sintam o que nós mulheres, eles vão sentir em 1 hora, que eles não têm nenhum homem aqui, nessa entrevista coletiva. Eu quero que eles sintam em 1 hora o que nós mulheres sentimos desde que nascemos. O que eu quero que eles sintam e que toda a sociedade foque nisso, que nós mulheres, nós não queremos, em hipótese nenhuma, nenhum privilégio. Nós só queremos ter a oportunidade de mostrarmos que somos competentes, que queremos espaço nesse mundo do futebol que é tão masculino. E aí? Eu achei muito interessante. Achei maravilhoso também. Porque quando eu confesso, é claro, eu sou homem, né? Então, embora pai de menina e sempre atento a essas coisas, né? Mais do que nunca, mas quando eu achei legal ela convocar a coletiva só para mulheres, né? Mas eu não tinha alcançado esse raciocínio dela. Ela falou assim, olha, ela ainda fala num outro trecho, ela aproveitou para tirar um barato ainda. Ela falou assim... Homens, não fiquem histéricos. Exatamente. Essa é a melhor parte. Maravilhosa. Essa parte né? Porque ela falou assim, como é que os homens reagem quando uma mulher se coloca, questiona, se posiciona, fala assim, porra, cadê meu lugar aqui na coletiva? E essa aí é maluca, é histérica, não sei o que. Ela falou assim, não precisa ficar histérico. Calma, tá histérico? Não fica histérico, né? É isso, né? Quando você se sente, eu fiquei pensando, porra, imagina se eu tivesse na coletiva, vamos supor, o único homem na coletiva, eu ia me sentir estranho, né? Eu falo assim, nossa, que é o sentimento que a mulher tem todo dia, né? Assim, porra, eu tô aqui, puxa, mas, né?
Por que não tem ninguém como eu aqui? E ela levantou uma lebre que eu achei super interessante. Tem várias camadas importantes. Mas, além dela ser muito corajosa, isso é um ato político. Então, eu ouvi alguns colegas falando que teria um pouco de revanchismo nessa parte aí, principalmente de histéricos como um deboche. E não, ela foi muito sagaz em pontuar, é assim que vocês fazem, tá? Não é legal, né? Então, mas é assim que vocês fazem. E foi a primeira vez que só teve uma coletiva só com repórteres, mulheres, porque o pessoal de cinegrafistas, auxiliares, eram homens, poderiam ser homens. Fiquei imaginando se a exigência fosse a equipe inteira. Quer dizer, você Não ia ter. Exato. Talvez alguns veículos não tivessem equipe total feminina para fazer. E a gente sabe que existem auxiliares, existem cinegrafistas, existem fotógrafas que são mulheres. Então, quer dizer, isso porque é só para mostrar que ela não pegou tão pesado assim. Né? E das várias camadas que ela colocou, e algumas pessoas falaram, mas isso exclui, né? Colegas dizendo, mas isso nos tempos de hoje ela excluiu. Na verdade, foi simbólico. Foi pontuar uma situação por uma hora, como ela mesma disse, de que, olha, é assim que acontece. E ainda acontece. Talvez não ali no Palmeiras, mas em muitos lugares ainda só tem homem. Talvez você fale, mas você é jornalista aqui em São Paulo, será que você foi em um lugar que só tinha você de mulher? Talvez antes, hoje menos, mas a gente não está em São Paulo só, não está só no Rio de Janeiro, entendeu? Depois eu fiquei pensando, quando comecei na rádio, eu fazia tudo, né? E muito esporte, que eu sempre gostei e tudo mais. E isso era final da década de 90, começo dos anos 2000. E assim, só tinha homem mesmo. Só tinha Na parte de esporte, principalmente. Eu ainda entrei em redação, comecei a trabalhar em 2015. Lá, o número de mulheres segurando o microfone também, fazendo jornalismo, indo pra rua, era muito pequeno. Na redação parece que sempre teve mais, eu não sei, eu tenho essa percepção. Não, tinha uma quantidade, mas eu lembrava, eu olhava na redação como um todo, né? Mas assim, as mulheres, pelo menos quando eu entrei, as mulheres, a maior parte era de produtora, editora, âncora não tinha muito repórter e âncora. Homem, né? E aí, nesse tempo, né, eu trabalhei de 2015 até o ano passado em uma redação de jornalismo e aumentou muito, tanto que quando eu saí, a maior parte das repórteres eram mulheres. Estava composto ou pelo menos equilibrado. Então, tem de fato esse lado positivo que tem aumentado, a gente tem sentido isso menos. Eu acho que eu senti muito menos do que repórteres que vieram antes de mim. Eu trabalho atualmente com uma mulher, uma jornalista, Renata Perobelli. A gente se conheceu em Renata Perobelli, que trabalha comigo do meu lado. E ela, na verdade, quando eu comecei com ela a trabalhar lá em 2015. Então, ela era na Jovem Pan. Ela era a única jornalista mulher na frente, realmente cobrindo, indo pra rua. Era ela e Luciana Verdolin em Brasília, eram só as duas. Que tá lá ainda, exatamente. Então, assim, eu tive, naquele começo, eu tinha muitas colegas também como editoras, como produtoras, assim como eu, que comecei como rádio escuta, depois fui pra produção, mas na frente das câmeras não eram muitas, na frente das câmeras, né? Na frente do microfone, na redação não era. Quando eu comecei a ir pra rua, quando eu comecei a fazer reportagem, esse número já era bem igual. Eu tinha já colegas que trabalharam comigo na Jovem Pan, que estavam em outros veículos, ou também colegas que eu fiz na rua, né? Já é um número que eu acho que hoje em dia já está muito equilibrado. Mas o que eu achei muito interessante, justamente por eu não ter percebido isso, eu fui procurar para quem percebe mais, que são justamente as jornalistas que cobrem o esporte, que acaba sendo uma parte, uma vertente muito mais. Que é a Renata Mendonça, comentarista da Sport TV e cofundadora do Dibradoras, e ela fez uma publicação, que aí eu trouxe aqui algumas partes do texto dela, porque eu acho que são muito, assim, objetivos de toda essa questão da Leila Pereira ter feito essa coletiva só para mulheres, né? Então ela fala um pouco sobre esse incômodo e um deboche que foi gerado e como a ausência de homens fez barulho enquanto a de mulheres raramente foi notada ao longo do tempo. Ela diz que obviamente não é certo excluir e questiona por que foi permitido por tanto tempo no caso de nós mulheres e porque hoje se diz que pode ser uma cota e não um mérito das mulheres estarem onde estão. E aí ela fala, o mínimo que essa coletiva fez foi gerar incômodo. Alguns chefes de redação ficaram sem saída, não tinham mulheres para enviar.
familiar. Outros mudaram a lógica por um dia, mas se mantiveram indiferentes à provocação. Não era relevante. A conversa poderia render muito se a gente encontrasse mais ouvidos do outro lado. Se no passado nossas vozes eram silenciadas, hoje até encontramos juntas forças para gritar. Mas a sensação muitas vezes é que ainda estamos falando sozinhas. Então, por mais que ela tenha feito esse ato simbólico, a Leila Pereira, né, no caso, tenha feito esse ato simbólico, é o que você comentou. A gente teve um pouco de resistência por parte das pessoas, se sentiram deixadas de lado. Será que para essas pessoas elas vão entender o peso, o tamanho desse simbolismo da Leila? Elas vão mudar alguma coisa no dia? Ó, eu queria colocar 3 pontos. Quando ela faz isso e ela provoca, ela tá sendo pontual. Ela não vai excluir para sempre. Sim. Então é um ato simbólico. Eu não estou deixando de fora e estou censurando. Para sempre, não vai ter mais homem nessa coletiva. Está chamando a atenção. 2, isso só foi possível pelo trabalho de muitas outras mulheres, não só dirigentes de clube, mas de repórteres, jornalistas, de pessoas que estão chamando atenção para esse ponto. E a terceira coisa é que ela iniciou a coletiva falando a notícia principal para quem é palmeirense. Sim. Abel Ferreira fica até 2025. Então ela deu assim... Ela deu o maior lead. Então assim, mulherada, tá aqui o filé mignon da notícia para vocês. Então assim, tem que respeitar a estratégia dessa mulher. Hoje eu ouvi assim, ela tá lá, porque afinal de contas ela é dona de tudo. Engraçado, quando o cara é dono de tudo, ninguém quando fala. É meio natural, ele é dono de tudo realmente, então ele vai dirigir. Mas quando é uma mulher, justificam porque então ela é dona da Crefisa. Peraí, se fosse um homem, ela agradeceu durante a coletiva o marido, o que eu achei sensacional, porque é muito legal quando você fala, olha, eu sou uma mulher que tenho essa postura, tô aqui na frente, mas porque tem alguém que me apoia. Né? E eu queria fazer uma provocação para você, Rafael. Pensa só, você imagina uma coletiva só com mulheres e você é o único repórter, o único jornalista ali. Imagina que todas essas mulheres iam olhar para você, assim, pro seu corpo, dar uma medida e ainda falar... Pensar qualquer coisa. Sim. E aí eu não sei, deixo para você fantasiar. Que tal essa experiência? Horrível, né? Constrangedor, enfim... Provavelmente não ia querer voltar mais depois, né? É um negócio... Não, essa ficha pra mim não tinha caído até a hora que ela falou essa história, entendeu? Que eu achei simbolicamente muito legal. Falei, ela vai usar a condição dela de única presidente de clube de futebol na América do Sul, né? Ela vai usar isso pra empunhar uma bandeira e falar, olha, não tem jornalista mulher aqui, etc. Mas quando ela fala na história do constrangimento, fala assim, olha, não tem nada errado. O que vocês estão sentindo é o que nós sentimos todo dia. Exatamente, todo dia. Isso é pesado. Isso é...